Olá, bem-vindo. Esse é mais um material de pré-aula da disciplina de Máquinas de Fluxo do curso de Engenharia Mecânica da UFJM. O objetivo dessa aula é a gente definir os grupos adimensionais das máquinas de fluxo, né? Então, nessa aula, a gente vai fazer uma análise dimensional do escoamento em uma máquina de fluxo, né? E a gente vai fazer isso através da aplicação do Teorema Pi, de Buckingham, né? Então, vamos lá. Então, como é visto lá nos livros de Mecânica dos Fluidos, né, o primeiro passo para a aplicação do Teorema Pi é a gente listar todos os parâmetros dimensionais que a gente acredita que estão relacionados com o fenômeno que a gente está estudando. No nosso caso aqui, o fenômeno é o escoamento dentro de uma máquina de fluxo, ok? Então vamos lá, no caso aqui da gente, a gente está querendo definir os grupos adimensionais, né, que vão ser suficientes para que a gente consiga descrever o desempenho das máquinas de fluxo, né? Nesse caso aqui, a gente vai entender desempenho como a energia trocada entre fluido e rotor, ok? E também a potência consumida por uma máquina de fluxo. Então a gente vai selecionar aqui parâmetros relacionados a essas duas grandezas aqui. Na escolha desses parâmetros, normalmente a gente acaba escolhendo parâmetros relacionados à cinemática do escoamento, ou seja, velocidades, né? A geometria do escoamento e a dinâmica do escoamento, ou seja, as forças envolvidas no escoamento. Então, com relação à cinemática do escoamento, às velocidades envolvidas no escoamento, aqui a gente vai optar pela escolha da vazão volumétrica, da densidade e da rotação de operação da máquina. Então, veja que aqui a gente podia ter optado, por exemplo, por escolher a vazão mássica, né? Mas aqui a gente vai preferir escolher então a vazão volumétrica e a densidade. Quanto à escolha aqui da rotação, né, a gente lembra que a rotação ela vai estar ligada diretamente a velocidade tangencial de uma partícula de fluido escoando pelo rotor, ok? Então aqui a gente tem características relacionadas à velocidade do escoamento. Vou apagar isso aqui. Então esses mesmos parâmetros vão aparecer aqui na potência também, vazão volumétrica, densidade e rotação, né? Com relação à geometria do escoamento, normalmente a gente opta por escolher dimensões características do escoamento, né? Aqui a gente vai escolher o diâmetro do rotor, né, e a rugosidade absoluta desse rotor, ok? Tanto para a energia específica quanto para a potência também. Diâmetro e rugosidade absoluta. Por fim, né, uma grandeza relacionada à dinâmica do escoamento, às forças envolvidas do escoamento, a gente vai escolher aqui a viscosidade absoluta do fluido, ok? Viscosidade absoluta do fluido que está diretamente relacionado às forças viscosas envolvidas nesse escoamento. Lembrando que a gente tem outras forças envolvidas no escoamento, como por exemplo a força gravitacional e as forças de inércia, né? As forças de inércia, de certa forma, já estão representadas aqui por esses termos relacionados à velocidade, né? E no caso das forças gravitacionais, né, a gente já sabe que essas forças elas não têm grande influência sobre o escoamento, né, dentro de uma máquina de fluxo, ok? Então a gente vai desconsiderar elas, né? Lembrando aqui também, né, que aqui a gente está tratando de um escoamento incompressível, ok? Se a gente quisesse aqui também descrever o efeito de compressibilidade, né, no escoamento dessa máquina de fluxo, a gente teria que introduzir mais um parâmetro adimensional relacionado a esse fenômeno de compressibilidade. Nesse caso aqui seria o módulo de elasticidade volumétrica, ok? E aí esse módulo de elasticidade volumétrica geraria também um grupo adimensional relacionado a esse efeito de compressibilidade, né? Então, continuando aqui a aplicação do Teorema de Pi, a gente vai para o segundo passo dessa aplicação, no qual a gente vai ter que listar, né, todas as dimensões necessárias para a gente descrever esses parâmetros aqui, né? Então, lembrando que quando a gente fala de dimensão, a gente está falando de dimensão de massa, e quando a gente fala de unidade, a gente está falando em quilograma, ok? Então, dimensão é massa, unidade quilograma. Dimensão é comprimento, a unidade seria metro ou milímetro e por aí vai, ok? Então, só por inspeção, a gente consegue ver que para a gente descrever todos esses parâmetros aqui, a gente utiliza basicamente dimensões de massa, ok? Então, M dimensões de massa, dimensão de comprimento, a gente vai chamar de L, e dimensão de tempo. Então, indo aqui para o terceiro passo, no terceiro passo da aplicação do Teorema Pi, a gente vai ter que listar, né, todas as dimensões desses parâmetros que a gente escolheu, né, em termos das dimensões primárias. Então, começando aqui, né, a gente tem energia específica, a unidade de energia específica é joule por quilograma. A gente consegue reescrever essa unidade de joule por quilograma em metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E em termos de dimensão, a gente vai ter então dimensão de comprimento ao quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, dimensão de tempo a menos 2. Okay?
Então a gente vai utilizar esse mesmo procedimento para todas as dimensões aqui. Então para vazão, por exemplo, a gente vai ter metro cúbico por segundo, em termos de dimensão a gente vai ter comprimento ao cubo por tempo a menos 1. Né? Densidade, a gente tem quilograma por metro cúbico, então é massa por comprimento a menos 3. Rotação seria a unidade 1 por segundo, né, no SI. Então a gente consegue escrever isso aqui como tempo a menos 1. Diâmetro é a própria unidade de comprimento. Rugosidade absoluta também é unidade de comprimento, tá? Ou dimensão de comprimento, desculpa. Viscosidade, quilograma por metro por segundo. Isso aqui então vai dar a unidade de massa. Comprimento a menos 1, segundo a menos 1. Okay? Por fim, potência. Potência é joule por segundo. Isso aqui vai dar a unidade de massa, comprimento ao quadrado, segundo a menos 3. Okay? Então a gente tem aqui todas as dimensões, né, dos parâmetros dimensionais que a gente escolheu. Continuando, a gente vai para o quarto passo dessa aplicação. Né? Então, no quarto passo, a gente vai ter que escolher o que a gente chama de parâmetros de repetição. Né? O que seriam esses parâmetros de repetição? Né? A gente vai escolher alguns parâmetros aqui dimensionais, que posteriormente a gente vai combinar esse conjunto de parâmetros dimensionais com os parâmetros restantes, ou seja, um a um, né? De maneira que essa combinação forme um grupo adimensional, forme um número adimensional. Né? Então, quantos parâmetros de repetição a gente escolhe? Né? O número de parâmetros de repetição está ligado ao número mínimo de dimensões primárias que a gente utiliza para descrever todos os nossos parâmetros dimensionais. Então, no caso aqui, a gente tem 3 dimensões primárias, então a gente vai escolher um número R igual a 3 de parâmetros de repetição. Esses parâmetros de repetição eles têm também que ter mais 2 características. Né? Primeiro, dentro desses parâmetros de repetição tem que aparecer todas as dimensões primárias do meu fenômeno. Segundo, né, se eu combinar esses 3 parâmetros por si só, eles não podem gerar um grupo adimensional. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? No nosso caso aqui, a gente vai escolher como parâmetro de repetição o diâmetro, que tem unidade de comprimento, a densidade, que tem unidade de massa por comprimento a menos 3 e a rotação, que tem unidade de tempo a menos 1. Então aqui eu tenho 3 parâmetros de repetição. Você vê que todas as dimensões primárias estão representadas aqui. Eu tenho dimensão de comprimento, dimensão de massa e dimensão de tempo. E observe que se eu agrupar esses 3 parâmetros aqui, eu não consigo formar um grupo adimensional. Né? Por que eu não consigo? Porque você vê que eu só tenho a dimensão de massa em um único parâmetro. Né? Então eu não tenho uma outra dimensão de massa para poder, vamos dizer assim, cortar com essa massa aqui. E formar um grupo, e formar um número adimensional. Okay? Então vamos agora para o quinto passo, que é onde a gente vai formar agora as equações dimensionais, né, para definir, né, os grupos adimensionais relacionados ao escoamento dentro de uma máquina de fluxo. Né. Nesse ponto, né, pelo teorema π, a gente já consegue saber que a gente vai gerar um número de grupos adimensionais de n menos r, né, onde n vai ser o número de parâmetros dimensionais que a gente escolheu para descrever nosso fenômeno, que nesse caso aqui vão ser 7 parâmetros, né, e r é o número de parâmetros de repetição. Né. Então a gente vai ter aqui 7 menos 3, a gente vai ter a formação então de 4 grupos adimensionais. Então vão ser 4 grupos necessários para descrever a troca de energia entre fluido e rotor e 4 grupos adimensionais para descrever a potência consumida por essa máquina. Então escrevendo aqui de forma geral esses grupos adimensionais, a gente vai ter um primeiro grupo adimensional. Como é que a gente forma esse grupo adimensional? A gente vai formar ele combinando os parâmetros de repetição, diâmetro, densidade e rotação, com os parâmetros remanescentes aqui dessa minha relação. Então eu vou ter aqui diâmetro, rotação e densidade. Então esse primeiro grupo adimensional vai combinar esses parâmetros de repetição com, por exemplo, a energia específica trocada entre fluido e rotor. Eu vou ter um grupo adimensional que vai ser formado entre essa combinação dos parâmetros de repetição com a vazão e assim sucessivamente. Né? Π3 dn ρ. O próximo parâmetro seria a rugosidade absoluta e π4 igual a dn ρ.
viscosidade absoluta. Então esses seriam os grupos adimensionais relacionados à energia específica, e aí da mesma forma eu teria aqui os grupos adimensionais relacionados à potência. Então para poupar tempo eu vou colocar aqueles todos de uma vez. Ok, então são esses os grupos adimensionais que eu tenho relacionados à potência consumida pela máquina. Ok, então veja que nesse ponto, né, a gente tem aqui a combinação dos parâmetros dimensionais, né, que vão gerar todos os nossos grupos adimensionais, mas veja que da forma como ele está escrito aqui, né, se você analisar as dimensões de cada um desses parâmetros, eles não estão formando ainda os grupos adimensionais. Né? Então a gente precisa definir agora de que forma esses parâmetros dimensionais vão se relacionar para que ele de fato produza um grupo adimensional. Né? Ou seja, se eu vou precisar elevar esse diâmetro ao quadrado ou dividir todos esses termos por ρ, é isso que a gente precisa saber agora. Então, para determinar de que forma esses parâmetros dimensionais se relacionam, né, a gente vai escrever aqui alguns expoentes genéricos, né, em cada um desses parâmetros, D, E, F e assim sucessivamente. Né, e a gente vai utilizar as equações dimensionais para determinar exatamente esses expoentes aqui, definindo assim a forma como esses parâmetros se relacionam para a gente conseguir um número, um grupo adimensional. Então, completando aqui os expoentes, agora, então, eu posso escrever a equação dimensional relacionada a cada grupo adimensional. Né? Eu vou fazer isso aqui só para os grupos aqui relacionados à energia específica, tá? Porque de forma análoga a gente consegue obter também os da potência. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui para a energia específica, trocada entre o fluido e o rotor, as equações dimensionais. Né? Então, como é que a gente escreve a equação dimensional para esse primeiro grupo? Né? Do lado direito da equação, eu vou escrever todas as dimensões, né? Essa relação aqui em termos de dimensões. Então, no diâmetro, a gente tem a dimensão de comprimento, elevado a A dimensão de rotação elevado a menos B, que seria menos 1, né? A dimensão da densidade, que seria massa, elevado a C, comprimento elevado a menos 3, e a dimensão da energia específica, comprimento ao quadrado, tempo a menos 2, ok? E de que forma esse lado direito, a relação desses parâmetros do lado direito da equação, se torna um grupo adimensional? Ele vai se tornar um grupo adimensional quando os expoentes dessas dimensões elas se cancelarem, ou seja, se tornarem zero. Né? Então, do lado esquerdo, para eu ter um grupo adimensional, eu vou ter que ter a unidade de massa com expoente igual a zero, a unidade de dimensão com expoente nulo também e tempo igual a zero. Agora, para a determinação desses expoentes A, B, E e C, né, e de todos os demais expoentes, eu vou fazer alguns sistemas de equação para determinar de que forma, né, eu consigo cancelar, né, o expoente para dimensão de massa, de tempo, de comprimento e de tempo, respectivamente. Então, esses sisteminhas vão ficar da seguinte forma. Então, com relação à dimensão de massa, para esse primeiro grupo adimensional, eu tenho que 0 é igual a o expoente aqui da massa, C. Para a dimensão de comprimento, eu tenho que do lado esquerdo aqui o expoente tem que ser nulo. Do lado direito, a combinação do expoente aqui A menos 3C, esqueci aqui, menos 3C, mais 2. Então, para o tempo aqui, novamente, eu tenho que a combinação aqui do lado direito, que vai ser menos B menos 2, tem que ser nula também. Daqui eu tiro, obviamente, que C é igual a zero. Se C é igual a zero, C aqui é igual a zero, então eu tenho que A é igual a menos 2 e B aqui também igual a menos 2. Okay. Substituindo agora esses expoentes no meu grupo adimensional, eu tenho que meu primeiro grupo adimensional, π1, ele vai ser igual a diâmetro elevado a menos 2, vezes a rotação elevado a menos 2, vezes a densidade elevado a zero, multiplicado pela energia específica. Rearranjando isso aqui, eu tenho que o meu primeiro grupo adimensional vai ser igual a y sobre d ao quadrado, n ao quadrado. E aí, dessa forma, você pode conferir as unidades aqui do lado direito da equação, isso aqui vai formar o grupo adimensional. Eu vou mover aqui essa tela um pouco para cima para poder escrever as equações, né, dos grupos restantes, ok? Então vamos lá, né? Para o segundo grupo, da mesma forma, né? Massa, comprimento, tempo é igual a zero. A gente vai ter aqui também comprimento
elevado a D, tempo elevado a menos E, unidade da densidade massa elevado a F, L a menos 3F. Ok? Tudo isso multiplicado agora pelo parâmetro da vazão, que é comprimento ao cubo por unidade de tempo. Okay? Então, formando agora o sistema de equações, a gente tem que, para a massa, o lado direito, a gente tem aqui F. Isso aqui tem que ser igual a zero para formar um número adimensional. Com relação ao comprimento, o lado direito a gente tem D, menos 3F, mais 3. Isso aqui tem que ser igual a zero para se formar um grupo adimensional. Com relação ao tempo, da mesma forma, isso aqui é um E, né? E menos 1. Isso aqui tem que ser igual a zero também. Aí daqui, obviamente, F é igual a zero. Se F é igual a zero, D é igual a menos 3, aqui no cantinho, e E é igual a 1. Opa! Menos zero é igual a menos E menos 1, né? Aqui é menos E. Então, isso aqui dá E é igual a menos 1. Beleza. Substituindo agora no meu grupo adimensional, eu consigo estabelecer a seguinte relação. Então, vou ter diâmetro elevado a menos 3, rotação, segundo termo, que são os parâmetros de repetição, né? Rotação elevado a E é igual a menos 1, densidade elevada a F, novamente a densidade vai sumir desse grupo adimensional, e o último termo seria a minha vazão. Rearranjando aqui, então, eu consigo achar a relação do segundo grupo adimensional, que seria vazão sobre diâmetro ao cubo sobre rotação. Beleza? Subindo aqui mais um pouco. Para o terceiro grupo adimensional, então, eu tenho M0, L0, T0, isso aqui vai ser igual a... Os parâmetros de repetição são os mesmos, né? Só vai modificar os expoentes, então eu tenho L, G, tempo, menos H, densidade MHI e L menos 3I. O último termo, rugosidade absoluta. Unidade da rugosidade absoluta, que é comprimento. Ok, formando lá o sistema de equações, e tenho que para a massa, novamente, eu tenho que I é igual a zero. Para o comprimento aqui, eu tenho que o lado direito da equação G mais 1, menos 3i mais 1, isso aqui tem que ser igual a zero, de forma que gera um grupo adimensional. Com relação ao tempo, eu tenho aqui do lado direito menos h, só menos h. Menos h é igual a zero. Ok? Então, novamente, i é igual a zero, claro. Se i é igual a zero, g aqui é igual a menos 1. Menos 1. E aqui h é igual a zero. Então, basicamente, sobrou uma única dimensão para esse grupo adimensional, né? Então, aqui o grupo adimensional relacionado à rugosidade absoluta, ele vai ser diâmetro elevado a menos 1. Segundo termo, rotação, que lá está elevado a h é igual a zero. Densidade, que está elevado a i é igual a zero também. Beleza? Rugosidade absoluta, rearranjando aqui, então o terceiro grupo adimensional vai ser rugosidade absoluta sobre diâmetro. Né? Se você lembrar lá de mecânica dos fluidos, vai saber exatamente o que significa isso aqui. Então, com relação ao quarto grupo adimensional, a gente tem massa elevado a zero, comprimento zero, T0, isso aqui vai ser igual a os parâmetros de repetição, né? Então diâmetro, comprimento elevado a J, rotação, tempo elevado a menos K, densidade, unidade de massa, vezes unidade de comprimento, massa elevado a 1, unidade de comprimento, menos 3L, tudo isso aqui. Então, multiplicado pela dimensão, tá? Unidade não. Então, dimensão da viscosidade dinâmica, que seria unidade de massa por comprimento por tempo. Então, 1 menos 1 menos 1, ok? Então, formando nosso sistema aqui para a massa, a gente tem do lado direito dimensão de massa aqui, né? Na verdade não é 1, é L. Né? L
mais 1. Essa combinação aqui tem que ser 0. Para a dimensão de comprimento, do lado direito aqui a gente tem J, né? Menos 3L, menos 1. Okay? Então, de novo, essa combinação tem que ser nula. Para a dimensão de tempo, a gente vai ter aqui do lado direito, tempo aqui menos K e menos 1. Essa combinação tem que ser nula, então aqui daqui a gente tira que L é igual a menos 1. L é igual a menos 1, então isso aqui vai ficar 3, 3 menos 1, 2, passa lá para o outro lado, então J é igual a menos 2. E aqui passa um lá positivo, K vai ser igual a menos 1, né? Menos K fica positivo. Ok, substituindo agora nossos expoentes no nosso grupo dimensional, adimensional, a gente vai ter que π4 vai ser igual a relação vai ser do diâmetro elevado a J, que é menos 2, a rotação elevado a K, que é menos 1, né? A densidade elevado a L, que é menos 1, então a densidade aparece aqui, tudo isso multiplicado pela viscosidade dinâmica. Então, rearranjando aqui, a gente tem a formação do último grupo adimensional, que vai ser μ sobre diâmetro ao quadrado, rotação vezes a densidade. Ok, então a gente chegou aqui à definição dos 4 grupos adimensionais, né, relacionados aqui com a energia específica. Né? De forma análoga, você consegue desenvolver o grupo adimensional relacionado à potência. Então, vamos limpar aqui essa tela para colocar todos os grupos adimensionais que a gente desenvolveu. Ok, né? Então, recapitulando o que a gente fez na aula de hoje. Né? A proposta era a gente fazer uma análise dimensional, né, com relação ao escoamento das máquinas de fluxo. Né? A gente fez essa análise dimensional, né, basicamente aplicando o teorema Pi. A gente selecionou, né, 6 parâmetros, né, que influenciavam tanto na energia específica quanto na potência. Né? E a partir da aplicação do teorema Pi, a gente conseguiu reduzir essa relação funcional aqui a uma relação de 3 parâmetros, 3 grupos adimensionais, tanto para o grupo adimensional da energia específica, quanto para o grupo adimensional relacionado à potência consumida pela máquina. Né? Ou seja, agora a gente conseguiu determinar, então, o conjunto de grupos adimensionais que são suficientes para descrever o desempenho de uma máquina de fluxo. Né? O próximo passo agora, né, é a gente utilizar esse conjunto de grupos adimensionais, né, para estabelecer as condições de semelhança entre as máquinas de fluxo, né, as relações de escala entre essas máquinas de fluxo e também, né, para desenvolver outros números adimensionais, né, que vão ser derivados desses grupos adimensionais. Beleza? Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado.